Olá, meus amigos viciados em física. Hoje vamos conhecer como são as linhas do campo magnético em torno de um ímã e também as características das linhas de indução, todas as propriedades das linhas do campo magnético. Então a primeira pergunta é: como são as linhas do campo magnético de um ímã em forma de barra? Para descobrir isso, basta fazer o seguinte: coloque sobre uma superfície plana limalha de ferro, pedacinhos miúdos, pó de ferro, distribuídos de maneira uniforme. Ao você colocar um ímã sobre essa mesa, você vai observar que a limalha de ferro vai se redistribuir da maneira como está ilustrado na figura. A limalha se distribui dessa forma porque cada pedacinho vai se comportar como um ímã, já que ela é imantada pelo campo magnético do ímã, de forma a, em cada ponto, se orientar com a direção do campo magnético. Tá? Assim como vimos na aula passada. Nós vimos que qualquer ímã sempre se alinha com o campo magnético externo. Então, se cada limalhazinha vai se comportar como um ímã, em cada ponto ela vai se orientar na direção do campo magnético. Tá? Então, cada pedacinho de ferro se orienta na direção do campo e assim a gente descobre que as linhas do campo magnético de um ímã têm uma configuração como dessa figura. Vão ser linhas que, por convenção, vão sair do polo norte e vão entrar no polo sul. Isso pode ser descoberto também espalhando bússolas ao redor do nosso ímã. Cada bússola vai se orientar com a direção do campo em cada ponto e isso vai nos dizer como é o campo magnético em qualquer ponto ao redor do ímã. Assim a gente descobre como são essas linhas. Vão ser linhas que vão sair do norte e vão entrar no sul. As linhas de indução, essas linhas de campo magnético, elas vão ter propriedades semelhantes àquelas propriedades das linhas do campo elétrico que nós vimos lá em eletrostática, as linhas de força. Por exemplo, uma característica em comum é que nós vamos representar o vetor campo magnético sempre tangente às linhas de indução, do mesmo jeito que a gente representava o campo elétrico tangente às linhas de força. Então, se eu quiser saber, por exemplo, como é o campo magnético no ponto A, esse campo vai ser tangente à linha, então vai ser descrito por esse vetor BA. Já se eu quiser o campo magnético no ponto B, esse campo vai ser descrito como esse vetor BB, o campo no ponto B, ok? Então, o vetor campo magnético é representado tangente às linhas de indução. E aí a consequência disso é que duas linhas de campo magnético nunca se cruzam. Veja na figura, nunca você vai ter duas linhas se cruzando. Porque se elas se cruzassem, a gente teria um problema. Vamos colocar duas linhas se cruzando aqui só para fazer o mal. Digamos que nesse ponto P, as linhas 1 e 2 se cruzem. A gente teria o seguinte problema. Teríamos um vetor campo magnético tangente à linha 1, esse B1, e um vetor campo magnético tangente à linha 2, esse B2. Ou seja, no mesmo ponto, nós teríamos dois campos magnéticos diferentes. Isso não tem o menor sentido físico. É como se eu chegasse para você e perguntasse: qual é a sua massa? E aí você dissesse: minha massa é de 80 kg. Mas pode ser de 20 também. Não. Ou é 80 kg ou é 20. Você não pode ter uma massa de 80 e 20 ao mesmo tempo. Então, qualquer ponto do espaço também não pode ter dois ou mais campos magnéticos diferentes ao mesmo tempo. Tá? Em cada ponto do espaço só pode existir um valor de campo magnético em cada instante. Por isso, duas linhas de indução nunca se cruzam. Okay? E de forma geral, qualquer linha de campo, seja magnético, como acabei de mostrar, elétrico ou gravitacional, nunca se cruzam pelo mesmo motivo. A gente não pode ter em nenhum ponto do espaço dois campos diferentes ao mesmo tempo, quaisquer que seja esse campo. Observe na figura que as linhas de indução saem no norte e entram no sul, certo? Mas não se engane, as linhas continuam por dentro do ímã, como mostrado nessa figura. Tá? Veja que entra no sul, sai no norte, mas passa por dentro do ímã. Ou seja, as linhas do campo magnético sempre formam figuras fechadas. Inclusive, isso aí é uma diferença para as linhas de força. A gente viu que as linhas de força, as linhas do campo elétrico, nunca formam uma figura fechada, já que as linhas sempre saem das cargas positivas
e morrem nas cargas negativas. Isso tem uma consequência que nós vamos discutir em um dos vídeos que nós vamos postar mais na frente, quando fizermos uma comparação entre os campos elétrico, gravitacional e magnético. Tá? Por que há essa diferença entre as linhas do campo magnético que formam figura fechada e as linhas do campo elétrico que nunca formam figura fechada? Isso tem uma consequência importante. A quarta propriedade das linhas de indução é que o campo magnético ele é sempre mais intenso onde as linhas forem mais próximas. Então perceba que nos polos as linhas do campo magnético são mais próximas. Se eu colocar aqui um anel próximo do polo sul do ímã, né, veja que a densidade de linhas é maior do que, por exemplo, se eu comparar com a densidade de linhas no anel que esteja nessa outra posição aqui. Isso mostra que o campo magnético de um ímã é mais intenso nos polos. Tá? Os polos dos ímãs são as regiões de maior poder magnético. É por isso que lá na limalha de ferro, quando nós distribuímos, ela se concentrou principalmente nos polos. Ok? Então não esqueça disso, o campo vai ser mais intenso onde as linhas são mais próximas. Então, para se ter um campo magnético uniforme, basta que essas linhas sejam igualmente espaçadas. É quando a gente tem um ímã em forma de ferradura, algo desse tipo. As linhas vão ser igualmente espaçadas e a gente vai produzir um campo magnético uniforme. Ok? Então essas são as propriedades das linhas do campo magnético. Então, resumo da aula de hoje. Primeiro, o vetor campo magnético é representado sempre tangente às linhas. E isso tem uma consequência, é que essas linhas nunca se cruzam. Senão, em cada ponto de cruzamento, a gente teria mais de um campo magnético no mesmo ponto ao mesmo tempo. Isso não tem sentido físico, isso não é possível, ok? Outra propriedade é que as linhas de indução sempre formam uma figura fechada. E por último, o campo magnético é mais intenso onde as linhas de indução são mais próximas. Então, consequentemente, um campo magnético uniforme vai ser aquele onde as linhas são igualmente espaçadas, já que um campo uniforme é aquele em que todos os pontos possuem a mesma intensidade de campo magnético. Então, se gostou da aula, dê aquele joinha e até a próxima aula. Viciados em Física. Valeu!